Muito obrigado. Boa tarde. Sujeito simpático esse daí, né? O autor sobre o qual vim conversar com vocês adora gorilas. Ele diz que os gorilas podem ser muito brutos, mas também podem demonstrar uma grande gentileza entre eles. Esse autor é o inglês Anthony Browne, um autor que tem mais de 50 obras publicadas. E eu queria contar um segredo para vocês. Vocês sabiam que o Browne, quando era criança, ele foi mordido por um macaco? Ele não imaginava que muitos anos à frente, os macacos se tornariam os principais personagens dos seus livros. E mais, que o fariam ganhar o maior prêmio do mundo na área da literatura infanto-juvenil, o Hans Christian Andersen. E Anthony Browne, além de ser um grande escritor, é também um grande ilustrador. O que vocês podem ver nessa imagem, gente? Temos aqui a paisagem de um parque, dois macaquinhos, duas crianças macacos sentados aqui num banco se olhando. Observem que tem um poste dividindo a imagem em duas metades. Do lado de lá está a Manchinha, essa menina simpática, mais sorridente, mais feliz. E observem como, do lado dela, essa mesma paisagem está sendo representada de uma maneira mais colorida, mais luminosa. Tem flores nesse lado do gramado, tem árvores esplendorosas e até um castelo lá no fundo. E do lado de cá, esse menino Carlos, que é um pouquinho mais acanhado, um pouco mais triste. E observem como essa mesma paisagem do lado do Carlos está mais sombria, está mais escura, tem umas nuvens carregadas lá atrás. Tem uma bicicleta que está sendo conduzida por duas pessoas, mas cada uma guiando numa direção diferente. Uma mesma paisagem representada em duas perspectivas, cada um de um desses personagens. E essa ilustração é a minha preferida do livro Vozes no Parque, do Anthony Browne, porque ela condensa muito bem o espírito dessa obra. E vocês sabem do que trata essa história, Vozes no Parque? Bom, a princípio seria uma história muito simples, de um passeio no parque. Mas a grande sacada do Anthony Browne é contar essa história em 4 diferentes versões, cada uma delas sendo narrada por um personagem distinto. 2 desses personagens narradores estão aqui, nesse banco, são essas duas crianças, a Manchinha e o Carlos. E os outros 2 narradores também estão aqui na imagem, mas estão quase que escondidos. Vocês conseguem ver no canto aqui dos bancos, dos cantos do banco? Do lado de lá, próxima à Manchinha, está o seu pai, que é um cara que está desempregado, está passando por muitas dificuldades financeiras. E do lado de cá, junto do Carlos, tem aqui um pedacinho da mãe dele, que é uma gorila muito rica, uma senhora com ares aristocráticos. E qual é o conflito dessa história Vozes no Parque? A mãe do Carlos fica muito braba quando vê o seu filho, aquele menino rico, brincando com uma criança pobre, a Manchinha. E também quando vê o seu cachorro, um labrador com pedigree, brincando com vira-latas da outra família. Então ela fica furiosa, decide interromper o passeio e voltar para sua casa. É uma história, portanto, que vai abordar com muita delicadeza e poesia a questão das desigualdades sociais. Uma obra que vai mostrar como o mesmo acontecimento, o mesmo fato, pode ser visto por diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista, comprovando para a gente que não existe uma verdade única, uma verdade absoluta. Uma história que vai tratar de solidão, de alegria, de encontros, de desencontros, de preconceitos e também de desejo por liberdade. E a próxima ilustração é a preferida da minha filha nessa obra. Olha só, a mãe do Carlos, a gorila está muito braba vendo esses encontros acontecendo. Observem só a expressividade dessa ilustração do Browne. O chapéu dela vermelho saltando para cima de cima da cabeça. Tem um cachorro que parece estar entrando por uma orelha, outro cachorro parece estar saindo pela outra orelha. Observem também os contrastes.
Vocês já devem ter percebido que o Brownie gosta muito dos contrastes. Olha o rosto dela cheio de fúria, mas ao mesmo tempo observem o vestido colorido, com umas florezinhas delicadas. Tem muitos detalhes, são muitos elementos que aparecem nos desenhos do Brownie, porque ele gosta de botar muitas informações para que as crianças depois elas voltem à obra e sempre releiam e encontrem novas informações, novos elementos a cada releitura. Sabiam que o Brownie, quando era criança, ele gostava muito daquele jogo de 7 erros, quando você tem duas imagens muito parecidas e cada detalhezinho, ele é fundamental para esse jogo? Nessa obra, Vozes no Parque, tem 2 ilustrações que parecem quase que um jogo de 7 erros. Aqui, a Manchinha está indo com seu pai, que está desempregado, e seu cachorro, eles estão indo para o parque, acabaram de sair de casa. Então, ele está meio cabisbaixo, com as roupas escuras. Observem, tem aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem uns quadros, são clássicos da arte, que estão apoiados nesse muro, aqui próximo ao chão, e eles estão chorando, estão tristes as figuras nos quadros. Tem uma grade em cima do muro, e também os galhos das árvores, olha como estão curvados, retorcidos. Tem um coraçãozinho aqui grafitado no muro, e ele está rompido ao meio, está sem cor. Vamos ver como é que fica agora essa paisagem depois que eles voltam do parque. Tcharam! Agora, aqueles quadros, né, as figuras saltaram de dentro das molduras, estão dançando no meio da rua. Papai Noel também resolveu entrar nessa dança. Aquela grade que estava em cima do muro desapareceu. Os galhos das árvores estão voltados para cima, tem pontinhos luminosos, e o coração, que estava ali sem cor e quebrado, está inteiro e todo vermelho. Vocês podem encontrar muitos outros detalhes nesse jogo de 7 erros no Vozes no Parque. E essa transformação da paisagem me faz pensar também no papel da leitura literária. Depois que a gente lê uma grande obra, o nosso espírito também não fica mais leve, mais dançante, a gente não volta para a realidade com muito mais cor e muito mais interesse? Eu, gente, sou professor do ensino fundamental do 8º ano e tenho muitos colegas do Fundamental 1, né, que trabalham com crianças mais novas, que usam muito esse livro, Vozes no Parque, do Anthony Browne. E a gente conversa muito sobre as atividades de desdobramento das leituras. E 2 professores me contaram as atividades muito interessantes que eles fizeram. Por exemplo, tem a Hélida, que trabalha com o 2º ano. Ela sempre gosta de convidar os alunos, 4 alunos, para lerem em voz alta, cada um ficando responsável por uma dessas versões da história, né, por um dos personagens. Então, eles brincam, botam umas vozes diferentes, pegam uns trejeitos de personagem, aproveitando então essa possibilidade mais teatral da leitura que o Vozes no Parque oferece para a gente. O Tiago, que trabalha com o 4º ano, gosta de aproveitar essa estrutura de várias vozes e várias perspectivas para voltar para os contos clássicos e reescrevê-los em mais de uma versão, em mais de uma perspectiva. Então ele fez um trabalho, por exemplo, muito bacana com o Chapeuzinho Vermelho, depois de ler essa obra, e pediu para os alunos reescreverem Chapeuzinho Vermelho em 4 versões também. Uma narrada na perspectiva do lobo, a outra na perspectiva da vovozinha, outra do lenhador, também da própria Chapeuzinho. Ou seja, é uma obra que permite uma série de abordagens diferentes em sala de aula. E também uma série de discussões temáticas muito importantes para a gente. Você pode abrir uma conversa sobre as diversidades, sobre convívio social, sobre convívio nos espaços públicos, o medo do outro, o medo do diferente, as relações familiares. E também conversando com eles, com esses professores, eu fiquei imaginando uma atividade muito bacana, né? Você imagina levar a sua própria turma, depois da leitura, para fazer um passeio no parque próximo da escola. Você pede para os seus alunos registrarem no caderno, narrarem como foi esse passeio, fazendo também ilustrações, podem tirar fotos, e depois, voltando para a sala de aula, você pode juntar tudo isso, pode até fazer um mural, quem quiser, e discutir, e perceber também com eles como que cada narrativa está condicionada pelo olhar de quem está narrando.
Uma excelente aula de literatura, não é verdade? E o Anthony Browne, ele é publicado no Brasil pela editora Pequena Zahar, que está sempre muito atenta às novas gerações, com obras dos mais diversos temas, formatos e gêneros, que atendem desde os pequenininhos até os jovens. E vocês então podem encontrar uma série de obras de excelente qualidade. E eu também faço um convite para vocês. Queria também dizer que aqui na frente tem um presente, um brinde da Pequena Zahar, que é a máscara de um gorila. A gente não está conversando sobre as diferentes perspectivas do Vozes no Parque? Então, agora vocês podem vestir essa máscara e enxergar o mundo, a Bienal, na perspectiva de um gorila. E aproveitem também para dar uma passadinha também, fazer uma visita no nosso estande da Pequena Zahar, e aí vocês podem adquirir o seu próprio exemplar de Vozes no Parque do Anthony Browne. E nessa leitura, vocês poderão também construir a sua própria versão dessa história.